Hoje a nossa reflexão será sobre uma história. A história de de Joaquim, um espírito. Ele vai até uma reunião mediúnica, em sofrimento ainda, e lá ele se queixa de estar recebendo no corpo jatos de água fria, de estar sentindo muito frio, de estar sendo retaliado, porque ele se vê participando, né, sendo, na verdade, um instrumento de uma autópsia. Então, ele está no local de autópsia, cheio de estudantes comentando, e ele sofrendo muito. E ele questiona, né, quando ele fala através do médium, por que tanta injustiça? Como é que Deus permite que alguém sofra tanto assim? E aí, depois das comunicações dos espíritos, nas reuniões mediúnicas, os mentores da casa encaminham eles para atendimento, esclarecimento, né? Ajudá-los a se recuperarem. E aí, então, ele vai para um local onde ele é ajudado, e quando ele vai nesse local, ele vai se recuperando. E tão logo ele se recupera, ele solicita à equipe espiritual que permitisse a ele voltar novamente para aquela reunião mediúnica, para ele avisar aos médios que os cadáveres deveriam ser anestesiados antes da autópsia. E quando ele fala assim, ele acha que isso é um grande aviso, né? Seria ajudar os espíritos a não sofrerem tanto depois do desencarne, ainda ter que passar por uma autópsia. Mas quando ele fala desse objetivo dele, né? O mentor que está lá com ele faz uma operação magnética e ele faz contato com uma vida anterior. Ele tem uma recordação do passado. E nessa recordação do passado, ele é um mandarim, na época, com poder político, né? Definindo as coisas. E ele está numa festa com os companheiros e, de repente, por puro capricho pessoal, ele resolve pegar um dos companheiros e manda que joguem ele nu no pátio do lado de fora, diante do frio, e deixa o indivíduo passando a noite lá no frio. No outro dia de manhã, como se não bastasse, ainda exibindo o poder que ele tinha naquela época, ele manda que arranquem os olhos do rapaz, depois ele manda que esfolem vivo o rapaz, e o rapaz já morrendo, ele exige que abram o peito dele e entregue o coração numa bandeja. E por último ele resolve serrar o cérebro do rapaz. E imediatamente ele começa a compreender que não é exatamente a anestesia que vai resolver o problema. Ele estava ali resgatando um débito anterior. E aí ele reclama novamente, né? E diz, mas também cadê a misericórdia? Ele cometeu um ato grave, né? Mas ele não mereceria a misericórdia? Cadê o amor divino? E o Espírito explica para ele, de forma muito simples, que ele passou a vida desperdiçando oportunidades. Que ele não fez nada de significativo na vida dele. Nem sequer se interessou pelo bem. Porque se ele tivesse convidado o amor para a vida dele, ele não teria sofrido a pena de talião, ou seja, a lei de causa e efeito, de forma tão severa. Porque durante a autópsia, ele participou de todas as coisas que aconteceram, também foi aberto na barriga, no peito, a cabeça, enquanto os estudantes comentavam indiferentes, né? Ele ligado ao corpo, gritava, mas quem ouvia? Não tinha como se comunicar. E aí ele percebe que, na verdade, ele estava tendo a devolução, né, da lei de causa e efeito na vida dele por aquela ação passada. E aí ele vai à reunião mediúnica, mas ao invés de pedir uma campanha para anestesiar os cadáveres, ele pede que as pessoas divulguem naquela reunião para todo mundo se envolver com o amor à vida, com o amor ao outro, com a prática do bem. Porque o amor cobre a multidão de pecados, como está no Evangelho de Jesus. Então, duas reflexões importantes essa história traz para a gente, né? Primeiro, é uma coisa que as pessoas muitas vezes ficam curiosas, que é o que acontece depois do desencarne.
né, naquele momento imediato ao desencarne. O que acontece com o espírito, né? Primeiro, o livro dos Espíritos vai dizer para a gente que a primeira questão é a questão que o espírito entra em confusão. Ele fica confuso. E essa confusão pode demorar minutos ou pode demorar anos. Isso está diretamente relacionado com o fato de que a pessoa que desencarnou estava ou não envolvida com sua espiritualidade. Se ela estiver apenas centrada na materialidade, ela vai ter mais tempo de perturbação. Porque quando o espírito desencarna, ele tem que fazer um processo, não deixa de ser um choque biológico, como o nascimento também é um choque biológico, choque esse que ativa qualidades espirituais e também possibilita a construção da consciência, então desenvolve o espírito. Mas esse choque, especialmente do desencarne, ele implica em a gente fazer uma mudança. Nós, quando nascemos, nós vamos treinando a utilizar esse corpo físico. Né? Nascemos crianças, né? Nascemos com corpos de crianças, de bebês. E a gente vai ao longo do tempo aprendendo a falar através do aparelho vocal, aprendendo a agir, aprendendo a andar. É o espírito se adaptando ao corpo físico e aprendendo a se expressar através dele. Quando a gente desencarna, este corpo já não nos serve mais. Então precisamos fazer o inverso. Precisamos novamente retomar os órgãos espirituais que ficam no perispírito. E esse momento que a gente faz essa transição nem sempre é fácil, então nós levamos um momento de confusão. É claro que se o espírito encarnado estiver envolvido com a sua espiritualidade, se ele acrescentar à sua vivência algo mais que a materialidade, ele vai estar com mais facilidade de fazer essa transformação, de se apropriar das qualidades, né, e dos veículos espirituais. Ele não vai sentir tanta dificuldade. Mas se o indivíduo aceita, acredita e vive como se só o que fosse material fosse real, então ele vai ter maior dificuldade. Isso porque, se eu acredito que a vida acaba aqui, no momento em que meu espírito desperta, fica difícil eu a me apropriar dessa certeza. Então, nós vemos muitos espíritos achando que não morreram, né? Eles se comunicam, acham que os outros não estão ouvindo eles. Então, é uma demora no estado de perturbação, porque ele se torna, de alguma forma, incapaz de acessar o seu veículo novo de expressão, que é o perispírito. André Luiz fala lá, quando ele está no umbral, que é falta de desenvolvimento de órgãos espirituais. E é isso mesmo. Se a gente não treina a capacidade de reflexão, se a gente não treina a meditação, se a gente não se habitua a desenvolver qualidades especiais como o amor, a compaixão, a fé, a esperança, se a gente não treina, né, essas qualidades, se a gente não tem o hábito de orar, nós não damos espaço em nossa vida para o espiritual. Então, esse espiritual não se torna real para a gente. Ele fica como algo que eu poderia utilizar, mas que não chego a utilizar. Mas se eu me dedico também a construir e dar atenção a esse aspecto real meu, o mais básico, na verdade o único real e eterno, então eu também vou desenvolvendo a capacidade de atuar neste nível. Durante o sono físico, nós também temos oportunidades de fazer isso. Embora a maioria de nós saia esbaforido, procurando alguém ali, correndo daqui, lembrando do passado, se aborrecendo, mas se nós nos prepararmos adequadamente, nós vamos aos mundos espirituais, nós encontramos com espíritos que nos ajudem e com o tempo a gente também pode guardar alguma lembrança, alguma memória desses fenômenos, independente de ser médium ou não. Porque o médium vai ter mais facilidade de guardar essa lembrança e de se mover no mundo espiritual quando está dormindo. Mas todos nós, todas as noites, temos a condição de nos separar do corpo físico e isso é uma morte ou treinamento para a morte.
porque estaremos treinando usar o nosso veículo perispiritual em vez do veículo físico. Enquanto o corpo descansa, o espírito pode agir. Então, são treinamentos, além do desenvolvimento, principalmente de qualidades amorosas, que nos faz adquirir a possibilidade de, logo depois do desencarne, ganhar consciência e poder transitar no mundo espiritual, como diz o povo jovem, né, numa boa. Senão as coisas vão ficando um pouco difíceis. Então é esperado esse processo, mas não é esperado que ele seja longo. Se ele é longo, isso tem a ver com a minha história pessoal, com o meu posicionamento na vida, que preferi as coisas materiais, que me confundi e achei que eram as únicas reais. Há também, isso não quer dizer que nós não tenhamos assistência espiritual. Todos nós, ao desencarnarmos, da mesma forma que na maioria de nós, ao encarnarmos, nós temos uma equipe de espíritos que nos amam, que nos acompanham, que foram caros ao nosso coração, que foram parentes em outras vidas, e eles estão nos esperando após o nosso desencarne. Nosso amigo Joaquim, quando foi feito o corte no cérebro dele, no susto, ele largou imediatamente o corpo físico e saiu correndo, né? Mas logo foi assistido. Tinha alguém esperando ele para ajudá-lo. Não foi possível, enquanto ele estava ligado no corpo, fazer esse reconhecimento de que havia gente ao lado dele. Mas com certeza havia, porque sempre há. E esse rompante dele de sair imediatamente é praticamente sendo expulso do corpo físico. Isso revela para a gente também o que acontece com algumas pessoas, que este apego também é um medo do desconhecido. Esse medo pode ser consciente, esse medo pode ser inconsciente. Mas quando chega um momento com que o corpo físico está totalmente inútil, o espírito tem que se afastar mesmo. Então ele é literalmente expulso. Não tem jeito, por mais que eu queira atrair para mim aquele corpo, ele vai ser expulso. Isso é muito comum em acidentes, mortes violentas. E aí se espera mais ainda que a pessoa não perceba que desencarnou. Até para a gente é difícil saber que uma pessoa conhecida, que a gente acabou de ver, sai aqui, lá fora, bate o carro, morre em questão de 10 minutos, 15 minutos. Para a gente é difícil compreender que essa pessoa já morreu, porque a gente havia acabado de conversar com ela, avalie para o próprio espírito, né? E além da questão mesmo de se separar do corpo, tem também a questão psíquica, a questão temporal, as coisas funcionam diferente do outro lado. Quando estamos sem corpo físico, espaço e tempo mudam, né? As lembranças se misturam, os sentimentos são intensos, porque o corpo físico filtra muita coisa. É por isso que os espíritos, às vezes, que estão sofrendo no mundo espiritual, pedem muito um corpo físico. Porque com o corpo físico, além do esquecimento, vem também uma amenização da emoção exagerada, né? Do descontrole. O corpo serve para adequar, para dar um limite. Quando no mundo espiritual tudo é diferente. A gente escuta quando está no corpo físico com os ouvidos, vê com os olhos. Mas sem corpo físico, o nosso perispírito não tem um lugar para escutar nem para ver. O perispírito inteiro vê, ouve, sente. Então as coisas funcionam em outro nível vibratório, não é? Isso também para trazer alguma dificuldade. Mas acontece também casos como o de Joaquim, que são mais difíceis e, graças a Deus, mais raros, que é quando o espírito se apega ao corpo físico. Tem casos que dá para encontrar alguma saída. Lembro-me de uma história de uma jovem que estava internada no hospital e ela desencarnou. E o noivo dela, que havia desencarnado algum tempo atrás, estava ali a postos para recebê-la, né? Todo cheio de amor, contente, esperando o desligamento final para tomá-la nos braços, né? E contar, podemos conversar, podemos nos encontrar. E logo que ela desencarna, quando ela consegue ver que olha ele, quando ela vê ele, ela volta e se agarra ao corpo. Não, não, não. Por quê? Porque ela sabe que ele tinha morrido, né? Então, o medo de morrer fazia com que ela se apegasse mais ainda ao corpo. E ele, todo amoroso, meu amor, venha, eu estou lhe esperando, né? E ela pensava, Deus me livre, se afaste de mim,
eu não quero, porque automaticamente ela fazia associação, ele desencarnou, que eu sei, né? Eu estava viva quando ele se foi, me chamando assim, está me chamando para a morte. Não desconfiava que ela tinha morrido. E aí o noivo fica desolado, mas o mentor está presente e diz para ele, não se preocupe não, se afaste mais tarde, quando ela se recuperar, você conversa com ela. Aí vira para ela e diz, amiga, você está precisando de um médico. E ela diz, estou sim. Você vem comigo e me acompanha para o hospital? E aí ela diz, acompanho. E aí vai, retiram ela do corpo físico sem nem ela se dar conta. Ela está achando que está indo para um hospital, né? Então essas coisas acontecem. Mas tem casos que não são tão agradáveis, como o de Joaquim, que fica aprisionado ao corpo físico de tal forma a sofrer as consequências do desencarne, vivenciando tudo aquilo. Há relatos na literatura espírita, mas são raros, não são coisas comuns, né? Alguns até, mesmo enterrado, acompanham a decomposição do corpo físico. E aí os espíritos explicam que são as pessoas mais ligadas à matéria, que passam por experiência. Ou então, pessoas como Joaquim, que tinha infligido a um companheiro uma morte, um sofrimento desnecessário, porque puramente por vaidade e com crueldade. E ele passou pela pena de talião. O que nos chama a nossa atenção para outro ponto de reflexão, que é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito diz para a gente que toda ação gera uma reação. Mas essa ação e essa reação nem sempre são tão automáticas como nós imaginamos ou como as pessoas dizem. Quanto mais ela estiver no nível material, mais ela é automática. Quanto mais ela estiver numa vibração onde o indivíduo esteja mais para o espiritual, menos ela é tão automática e tão exata dessa forma, né? Então, o que acontece? Eu pratico uma ação. Minha ação, claro, vai ter como consequência uma reação. Mas depois de minha ação, várias coisas aconteceram. E existem também gradações na qualidade. O que eu estava pensando, por que eu fiz, o que eu faço da minha vida. Então, uma pessoa, nós podemos dizer que em qualquer pessoa, por mais criminosa que ela seja, tem um grau de bondade e de amor. Além daquela que os Espíritos nos ensinam que nós somos herdeiros de um Deus de amor, então em nós existe uma chama amorosa. Ela pode ser bem pequenininha, ela pode não ter sido trabalhada, ela pode ainda não estar se manifestando, mas existe. Independente dessa centelha divina, que é o amor, nós também temos afeição. Então, o pior dos criminosos vai ter uma mulher que ele ame, um filho, ou a mãe, alguém, ele manifesta amor. Então, nunca vamos encontrar uma criatura tão perversa que não tenha nenhuma vinculação, que seja totalmente incapaz de qualquer vinculação afetiva, nem que seja por um animal de estimação. Da mesma forma também, será muito difícil encontrar alguém, por mais progresso que tenha feito, tão amoroso que não tenha também seus sentimentos de raiva, não tenha alguém que não goste dele, não tenha feito de alguma forma, mesmo sem querer, algum mal para alguém. Então a gente não vai encontrar, ao menos neste planeta Terra, que é um planeta que todo mundo está mais ou menos no mesmo nível de prova e expiação, alguém que seja tão perfeito, nem alguém que seja tão perverso. Vai existir sempre gradações. Então, no momento em que eu cometo uma ação, por pior que ela seja, todas essas coisas são levadas em consideração automaticamente. Então, o bem que eu fiz vem em meu favor. O mal que eu fiz pode vir, entre aspas, contra mim. Mas todos os movimentos são contados. Mas a vida de nosso Joaquim era problemática porque ele viveu uma vida sem se interessar por nada. É o que a gente pode chamar de vida desperdiçada. É aquele ser que nasce na terra, não se ocupa com nada além do básico, quase como um primitivo que só se preocupa com comer, beber, gozar
e no final morrer, não se ocupa de nada que retire ele da materialidade. Então, esse espírito não tem condição nenhuma de viver de uma forma diferenciada. A única condição que ele tem é sofrer a pena de talião. Então, são os primitivos guerreiros que matam, morrem, né? São os grandes assassinos que trabalham em grupo, assaltam, depois são assassinados. E a vida fica assim, né? Diretamente relacionada à lei de causa e efeito, porque não há nada de novo. É diferente quando o sujeito ainda está sobre a prisão dos seus instintos, pode matar alguém por uma discussão, mas ele também investe em algum tipo de espiritualidade. E quando a gente fala nesse investimento de espiritualidade, não quer dizer necessariamente uma religião. Como o Espírito mostrou para Joaquim, algum investimento de amor, algum gesto, algumas atitudes de caridade, de compreensão, de empatia, de compaixão. Porque essas atitudes fazem com que desenvolva na gente os órgãos espirituais de que André Luiz fala. É impossível que você se envolva ou se preocupe com outra pessoa ou com a situação de uma coletividade sem você adentrar no espiritual. Porque o material mesmo, a consciência voltada apenas para a materialidade, jamais vai se ocupar do outro. Jamais vai se ocupar em ajudar ninguém. Mas quando você faz este movimento, você já está trabalhando para uma vibração mais alta. Você já está começando o seu processo de espiritualização, ainda que não tenha uma prática religiosa, e muito menos que já tenha uma religião pessoal. Então, esse estímulo ao amor, ao cuidado com o outro, à empatia, faz com que a gente saia da gente em prol de alguém. Deixamos de ser o centro único de nosso interesse. E às vezes é só do meu interesse da minha família. Eu esqueço completamente do outro. Então, quando eu faço esse esforço de olhar o outro, quando eu concebo que o outro tem necessidades e mais ainda tem direitos como eu tenho, eu estou me espiritualizando, porque eu estou saindo do que é concretamente material. Então, por isso, Jesus nos ensina que o amor cobre a multidão de pecados. Então, Joaquim, infelizmente, não tinha nem isso para falar por ele. A gente vê que André Luiz lá fez caridade, obrigado, né? A secretária dele é que botava as pessoas pobres e ficava lá pedindo, atenda ela, e ele de má vontade, mas ele terminava atendendo. Essas pessoas, a maioria orou para ele no desencarne dele, e isso contribuiu para ele ser ajudado, né? Independente da mãe e tudo mais. É relatado a ele que a oração dessas pessoas ajudou. Então, até nesse aspecto, nós não perdemos quando fazemos o bem. Mas Joaquim provavelmente não sabia disso. Deve ser um espírito recém-saído da primitividade, porque hoje no nosso nível evolutivo a gente sabe que não nos basta apenas comer, beber, dormir e gozar. Todo mundo tem vontade de ter uma vocação, de realizar-se profissionalmente. Isso já é uma evolução. A gente sai do que é básico para começar a explorar outros níveis. A gente gosta de se sentir realizado, a gente gosta de amar, não é? A gente não usa apenas os instintos, a gente não tem filhos somente para perpetuar a espécie, a gente não tem relacionamentos com o sexo oposto apenas para perpetuar a espécie. Nós vamos tendo outras fomes, a gente não sente só fome de comida, de bebida, ou nem sente sede, a gente sente fome de amor, de compreensão, de carinho. Então a gente já começou a elaborar, nós não estamos nessa fase tão primitiva, né? Então somente vai acontecer uma situação dessa, ou quando você está na extrema primitividade mesmo, porque aí também não tem outra forma. Nós já passamos por isso, numa época em que ainda não tínhamos um perispírito formado para ter consciência depois do desencarne. Hoje nós já temos isso. Como diz Emmanuel, é uma conquista evolutiva nossa, ter esse perispírito com essa condição de ter consciência
depois do desencarne, porque antes a gente morria e reencarnava e nem tinha noção. Então, só vai acontecer essa experiência de ficar tão grudado ao corpo ou com alguém que seja muito primitivo, ou com alguém que tenha cometido algo tão grave como Joaquim, não é? E que sua própria consciência sinta a necessidade de passar pela mesma experiência. E ele só vai sentir necessidade de passar pela mesma experiência se ele não foi capaz de fazer nada de significativo em sua vida, nem de treinar a sua espiritualização através do amor ao próximo em qualquer nível. Então, ele não conseguiu fazer essas tarefas. A gente conhece a lei de causa e efeito desde o tempo de Moisés, mas quando Jesus veio ao mundo, ele também falou da lei de causa e efeito. Não é porque ele disse, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento a ela. Mas ele trouxe uma compreensão que às vezes a gente não tem com relação à lei de causa e efeito, que foi a lei de misericórdia. Com Jesus, ele não diz que somente você vai pagar o que você fez igualzinho. Ele diz, há o amor. Há outras coisas em jogo. Há a compaixão. Mas ele explica a gente. Se a gente quer ser tratado de uma forma, a gente precisa tratar o outro da forma que queremos ser tratados. Né? A gente precisa amar ao próximo como a nós mesmos. E ele também vai trazer o grande diferencial, né, dos ensinamentos dos judeus, que é o amor aos inimigos, que já é um avanço, inclusive, na lei de causa e efeito, porque coloca a gente numa posição vibratória diferenciada, onde a lei de causa e efeito pode ser atendida, porque ela sempre será atendida, mas não precisa ser dentro de uma objetividade primitiva e materializada. Eu posso resolver grandes problemas espirituais meus, grandes dívidas, trabalhando, por exemplo, como médium. Eu posso chegar, e às vezes geralmente são os mais comprometidos. Pelo menos é o que ensinam os espíritos e também os médiuns, como Divaldo e Chico Xavier. Médium é uma criatura extremamente comprometida. Tem tantas dívidas ao longo do caminho que ela chega à conclusão que é melhor ser médium. E aí ela vai atender uma quantidade de espíritos, né? Então ela vai conseguir mais rapidamente libertar-se das confusões que ela mesma criou, das prisões que ela mesma criou. Porque além de estar se oferecendo em sacrifício, entre aspas, no sentido de que está oferecendo a si mesmo ao outro, ela está aprendendo com o outro e ela está construindo uma ponte para o amor. Porque está ali atendendo o tempo inteiro espíritos que sofrem e deve compreender da melhor forma possível o que é o sofrimento, né? E saber, através da mediunidade, que nós provocamos de alguma forma esse sofrimento. É o que a gente deve pensar quando a gente pensa em termos de obsessão, né? Aqueles espíritos que hoje nós chamamos de obsessores, que causam desconfortos e às vezes até problemas sérios em minha vida, certamente foi alguém que em algum momento eu prejudiquei. Eu trouxe aquele indivíduo para o caminho do sofrimento e ele está ali tentando se vingar, ou de mim ou de alguém próximo a mim. Ele está ali tentando devolver o que ele recebeu. E eu posso fazer por ele o que eu devia ter feito antes. Já que foi eu que levei ele para o caminho do sofrimento, eu posso aproveitar a oportunidade e ser aquele que vai levar ele de volta para o caminho da paz. Nada mais justo. É a lei de causa e efeito. Eu não preciso sofrer. Eu não preciso passar pela pena de talião e conseguir e permitir que aconteça comigo a mesma coisa que eu fiz com ele. O que eu preciso e que é importante, que eu corrija a minha ação. Como é que eu corrijo a minha ação? Se eu levei alguém ao desespero, eu tenho que trazer essa pessoa de novo para a esperança. Se não puder ser aquela pessoa, e isso a gente tem que fazer ainda quando encarnada, é a melhor forma. Se eu não puder trazer essa pessoa, eu posso trazer uma outra pessoa. Vai que o sujeito já desencarnou, eu não sei mais onde é que está, mas tem outras pessoas desesperançadas que eu posso levar para a esperança.
Então, essa é uma forma de trabalhar a lei de causa e efeito quando nós estamos conscientes do que devemos transformar em nós mesmos. Então, aí o sofrimento, o absurdo, desnecessário, característica de um planeta de provas e expiações, porque no mundo de regeneração não existe sofrimento nesse nível, se torna desnecessário. E eu começo a viver com consciência, com responsabilidade, dentro de um padrão vibratório que me permite aprender sem precisar destruição, sem precisar sofrimentos excessivos. Mas para isso eu preciso ter um nível de consciência. Então Jesus veio preparar a gente para ensinar isso. Errar pode acontecer, mas nós temos que nos responsabilizar pelos nossos erros. Nós temos que tentar fazer o melhor, dar o melhor de nós mesmos para o outro e para a gente mesmo. Mas uma vez que erramos, o que temos que fazer é corrigir o erro. É a única saída fora do sofrimento. E aí eu não preciso, porque não há necessidade. Tem um livro de André Luiz também, que ele conta o caso de um homem que ele se apaixonou por uma mulher casada. Se apaixonou e queria porque queria mulher. Naquele tempo lá, porque hoje em dia isso é bobagem, né? Mas naquele tempo tinha que matar o marido da criatura para conseguir a criatura. Então ele faz um planejamento, esse homem caça, ele vai na caça também, fica escondido para dar um tiro no homem, o homem morrer. Na verdade, tem um outro sujeito também querendo matar o rapaz. Ele tinha que morrer de qualquer jeito, não tinha jeito. Mas lá pelas tantas, ele atirou e o cara morreu. Depois a gente vai descobrir que não foi a bala dele, mas não tem importância, porque ele pensou que foi ele que atirou. E aí o homem morre, ele mais que depressa se aproxima da viúva, consola a viúva, termina criando um relacionamento com a viúva, casa-se com a viúva, fica com a viúva, com o dinheiro da viúva e com os filhos da viúva. E ele segue a vida dele. Claro que ele não se sente perfeitamente bem, mas ele segue o caminho dele. Cuida muito bem dos filhos do cara que morreu, cuida muito bem da esposa do cara que morreu, o que já ajuda, porque tem uns que fazem isso e depois até maltratam, gastam dinheiro, levam embora. Ele pelo menos não fez isso, mas lá na consciência dele está o fato de que ele pensa que matou o homem. O que é que vai fazer com isso? Ele atirou. Aí quando vai chegando próximo à idade, ele aí dão para ele um livro sobre espiritismo. E aí quando ele termina de ler, ele diz, eu vou para o umbral. Inevitavelmente, é uma lei de causa e efeito, né? Eu fiz tanto mal, matei o homem, fiquei com a esposa dele, com a vida. Se bem que o interesse dele era só a esposa, o dinheiro e os filhos veio por consequência. Mas matou um homem. E ele desencarna e ele diz assim, bom, eu vou ter que me preparar porque eu sei que eu mereço passar pelo umbral. E aí ele desencarna, depois de uma doença, e quando ele acorda no mundo espiritual, ele está numa enfermaria em nosso lar. E ele olha para um lado, olha para o outro, quando ele descobre que desencarnou, ele diz, mas tem alguma coisa estranha. Eu matei um homem, eu sou um assassino, eu deveria ter ido para o umbral e não estar aqui numa colônia espiritual. E aí ele aguarda, logo que aparece um espírito que pode orientar, ele faz essa pergunta. E o espírito responde para ele, mas não é necessário você ir para o umbral. Sabe por quê? Porque um umbral é lugar de gente que não tem consciência. Se você pegar as comunicações de espíritos do umbral, nas reuniões mediúnicas, eles sempre têm razão. Nunca vão dizer que fizeram nada de errado. E o outro, para ele, sempre é culpado. Então ele diz, o umbral é lugar de vítima e algozes, que na verdade são a mesma coisa. Então eles ficam lá brigando, né? E diluindo as ilusões que eles criaram ao longo da vida. Um perseguindo o outro, que persegue o outro, que persegue o outro, até conseguir sair desse círculo vicioso. Mas você, apesar de ter matado uma pessoa, você não precisa parar lá, porque quando você ficar sabendo o que aconteceu com todas as pessoas por causa da sua ação, você vai sofrer bastante e não vai conseguir ficar sem reparar seu erro. E dite certo,
quando ele melhorou, que pôde vir à Terra, ele foi ver a vida dessas pessoas, as consequências, inclusive a filha dele no meio também. E aí ele olha e vê o desajuste e a infelicidade que ele causou. E aí ele fica arrasado, mas ele sabe que só vale a pena para a própria consciência dele, para que ele se sinta livre e liberto, ele corrigir a ação dele. Então ele vai trabalhar influenciando essas pessoas, inspirando essas pessoas, catequizando os espíritos, né, inferiores que estão na região, fazendo tudo o que pode, até que essas pessoas consigam novamente encontrar um rumo adequado para suas vidas. Só aí ele descansa. Então, quem tem consciência não precisa de sofrimentos extremos, muito menos de ir para um umbral. Porque se eu sou capaz de reconhecer o meu equívoco, o meu erro, e estou determinada a corrigir, por que é que eu preciso sofrer tanto assim? Como Deus, né? A gente não precisa de extremos. A gente precisa de consciência. Não vai valer nada eu ser mais uma pessoa torturada, cortada, né, mutilada. Não vai ajudar a economia do planeta. Só vai acontecer isso se eu for tão irresponsável, tão inconsciente e se eu viver uma vida desperdiçada. Se não, eu sou capaz de corrigir as coisas sem necessariamente ser daquela forma. É uma determinação da gente também e é um padrão evolutivo que eu alcanço com o tempo. Também não é assim, eu hoje me determinei a não mais sofrer e não mais provocar sofrimento e que a gente consiga fazer isso, né? Parece aqueles trabalhos de autoajuda, de pensamento positivo. Eu sou feliz. Todo dia acordo, olho no espelho e digo, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. E se Deus ajudar, né, e muitas coisas boas acontecerem, eu posso ser. Mas na hora que acontece um probleminha, eu já caio no choro, desesperada. Não é porque a gente não consegue sustentar o que não é real. A repetição não vai nos ajudar. Mas o compromisso de construir a cada dia a nossa melhoria, isso sim vai nos ajudar. Porque a experiência é que faz a diferença. Às vezes a gente consegue compreender intelectualmente as coisas. Às vezes a gente consegue até desejar ser melhor, estar mais evoluído, chegar num ponto que alguém que a gente conhece, ou alguma história que a gente viu de um espírito mais evoluído chegou. Mas não é a minha vontade. Simplesmente, minha vontade vai direcionar o meu esforço, mas não vai determinar que eu seja o que eu quero na hora que eu quero, porque a evolução acontece como um processo. A gente não pode queimar etapas, não existe essa possibilidade. Desculpe. Quando perguntam aos espíritos sobre o processo evolutivo, diz assim, Kardec perguntando, né? Se um espírito, desde que encarnou até o momento, um determinado momento, ele não cometer mal a ninguém, ele não fizer nada de ruim, ele precisa continuar passando pela encarnação, ele vai precisar ter dificuldade, se ele não fez mal a ninguém. E os espíritos respondem, claro. Se ele não pôde experienciar tudo o que deve ser experienciado, ele tem que continuar. Então, a gente não pode imaginar que, de repente, vai poder se tornar algo que está distante. Mas a gente pode construir o futuro agora, trabalhando com o que temos agora, modelando, porque hoje nós podemos fazer isso. E não é todo mundo que pode. Muitos conhecidos nossos, né, não são capazes nem de avaliar as suas próprias dificuldades. Muita gente vai ficar assim, abismada se você falar para ele que ele tem alguma dificuldade ou que ele cometeu algum erro, porque não é capaz, ele ou ela que seja, nem de enxergar a si mesmo. Não se conhece, né? Não sabe daquela passagem de que quando chamam Jesus de bom mestre, ele responde, por que dizes que sou bom? Bom só Deus é. Ele aceita o título de mestre, porque mestre ele é. Mas ele aproveita para ensinar que a gente não pode se iludir achando que é bom. Bom é muito difícil. Nós ainda vivemos uma duplicidade.
Nós ainda não elaboramos os nossos instintos a ponto de ser o que se chama bom. Nós vamos ter sempre alguma raiva ali, alguma raiva aqui. Em algum momento a gente vai se descontrolar. Em alguns momentos a gente vai ficar triste. Então a gente vai ter variações ainda. Claro que dentro do processo essas coisas vão se tornando cada vez mais espaçadas, cada vez em qualidades diferentes, né? Como a história da fome, a fome de comida e a fome de afeto, já há uma diferença qualitativa e de progresso, né? Da mesma forma será com os instintos de um modo geral. Mas isso leva tempo e não depende simplesmente de eu querer, porque esse querer normalmente que nos guia é o querer do ego. E o ego é uma estrutura criada para servir a nossa divindade interna. O nosso espírito precisa de um ego para se manifestar. Não é a vontade do ego que vai prevalecer, porque ele é uma criação de algo que ele é superior. Então, de nada vai adiantar dizer eu quero, eu quero, eu quero, como uma criança pequena. Mas eu posso acompanhar meu processo. Jesus também, no Evangelho, tem um pedaço que ele diz assim: não se toma o reino dos céus de assalto. É mais uma vez a mesma reflexão. Não é porque eu quero na raça que eu vou me tornar. Eu tenho que reconhecer o momento em que eu estou e trabalhar para chegar até no momento que eu deseje, né? Mas dando para isso o tempo necessário que eu vou precisar para essa transformação. Não posso impor isso a mim, porque senão eu vou me iludir. Eu vou pensar que estou completamente iluminada, quando estou, na verdade, numa situação bem inferior. E vai ser triste quando eu acordar, né? Quando eu reconhecer as companhias que vão estar ao meu lado. Porque energeticamente a gente atrai somente, basicamente, o nosso próprio nível espiritual, né? Então eu vou ficar confusa, eu vou ter dificuldades. Eu preciso ter uma noção mais exata de quem eu sou e do que eu preciso. Eu preciso ter consciência disso. Então a gente precisa entender que é um processo evolutivo, que a gente não deve deixar à toa, solto, que nossas vidas devem ter significado. E o significado é justamente esse processo. O que dá significado à vida? O processo evolutivo. A doutrina espírita, muita gente pensa que a base mesmo que sustenta a doutrina espírita é a mediunidade, mas não é. É o processo evolutivo. Ela é uma doutrina evolutiva. Os espíritos evoluem. E essa evolução tem a ver com a própria responsabilidade do espírito. Não é ninguém que vai fazer eu me transformar. Não tem palestrante, não tem padre, não tem santo, né? Até os espíritos bondosos, eles sabem que não podem fazer com que eu mude meu nível. Somente eu mesma posso fazer isso. Claro que existe um conjunto de ajudas. Claro que os espíritos bondosos vão me ajudar. Mas só eu posso fazer, porque eles não têm como violar a minha intimidade do meu espírito e do meu processo. Eles não têm autoridade nem poder sobre isso. Eles podem orar, incentivar, mas eles não podem fazer essa violência. O processo evolutivo é meu. Eu é que tenho que caminhar. Eles não podem fazer isso para mim. Mas é evolutivo, né? Não é à toa que os espíritos ensinam que o princípio inteligente, ao ser criado, né, por Deus, ele vibra pelos reinos, né? Mineral, vegetal, animal, até chegar no reino humano, que é quando ele chega como espírito, né? E alma quando ele está encarnado. É nesse momento que ele se torna um indivíduo, né? Um espírito individualizado. Aí ele entra no reino humano. E aí toda a construção, quando o livre-arbítrio começa a ficar à minha disposição, porque liberdade não é coisa também que a gente tem a liberdade como natureza nossa, mas nem sempre a gente sabe usar, né? Então a gente vai conquistando já no reino humano essas possibilidades, né? Que são as potencialidades que desde que fomos criados já possuíamos, mas precisamos desenvolver. E para desenvolver a gente precisa experimentar, estar no corpo várias vezes, participar desses choques biológicos de morte e renascimento, para que cada vez a gente possa se revelar um pouco mais, conseguir manifestar um pouco mais a nossa origem divina. E a gente vê essa transformação
do ponto de vista coletivo também. É importante acenar que não é só em cada um de nós que essa consciência de espiritualidade está desabrochando a nível coletivo. Nós vemos hoje as universidades estudando passe, as universidades estudando energia, as universidades sabendo que curas são conseguidas e são comprovadas através da religiosidade, né? Pesquisas com curas. Outro dia eu estava lendo uma, não sei se foi na USP, onde eles foram estudar uma cura mediúnica, né, com corte, aquelas cirurgias que uns poucos médiuns fazem, na verdade, cada vez menos, porque tem muito a ver com o efeito físico. Então, eles foram acompanhar. E aí, a conclusão deles é assim, houve a cura. O material foi feito biópsia, estudado, analisado, é material do corpo humano de fato. Era sangue de fato. Então, está tudo comprovado. Agora, como aconteceu a cura, não sabemos. E sabemos também que nós temos tantos problemas com infecção hospitalar. E aqui o médium não existe asepsia nenhuma especial, como tem nos hospitais, e nenhum dos pacientes teve qualquer tipo de infecção. Então hoje a gente começa a se abrir para uma realidade cada vez mais espiritual. Isso porque o nosso psiquismo já está pronto para lidar com isso. Há um tempo atrás, a gente não teria essa condição. O que é falar para um primitivo lá atrás? Não precisa nem falar de Deus. Chame ele e diga a ele, fale de um caixa eletrônico. Mande ele passar um e-mail. Isso para ele vai ser uma coisa impossível. A mente não vai conseguir acompanhar, não tem como entender. E isso, na verdade, são reflexos do que nós alcançamos. Agora, a nossa responsabilidade é, de fato, poder hoje vivenciar isso. Poder hoje conscientemente trabalhar para o nosso progresso. Poder hoje conscientemente perceber esse espírito enquanto está no corpo físico. Poder pegar as nossas vidas e assumir a responsabilidade sobre elas, planejando o que queremos, aonde desejamos alcançar, mas também sendo humildes, sabendo que ainda de fato não estamos prontos. Então eu desejo a vocês um bom trabalho agora aí com a desobsessão, que quando vocês entrem lá, se lembre que nossos irmãos em sofrimento, nós já passamos o que eles estão passando agora, já fomos ignorantes, quem sabe já perturbamos também os outros, e que talvez eles precisem apenas que a gente possa ser capaz de conduzi-los novamente para o bem. Se fomos nós que os encaminhamos mal, pelas nossas orações, pela nossa fé, pela nossa transformação, nós faremos o nosso resgate sem grandes dores, mostrando para eles um outro caminho, o caminho do amor, que nós estamos perseguindo, que nós estamos seguindo, e que eles, através de nós, da mesma forma que se perderam pelos nossos desentendimentos, possam se achar agora através de nossa renovação. E que Jesus nos abençoe a todos.